Ela não conseguia esconder a felicidade. Isso que é o mais bacana de acompanhar ali da atleta na hora. Agora, daqui a pouquinho teremos o início da prova de solo. E, aliás, aproveitando, né, Jade? Estávamos falando justamente de você, da sua carreira. Daqui a pouquinho teremos aqui a apresentação dos atletas. Vamos primeiro, depois eu vou fazer a pergunta. Porque nessa prova de solo teremos ninguém mais, ninguém menos do que o primeiro a se apresentar é o Marcel Gunin, que é o alemão que, enfim, vem para essa etapa de Copa do Mundo com todo o seu nome. Ele super campeão, multicampeão. Já dá para esperar dele com certeza uma grande apresentação, assim como o Gabriel Bortanetti, que já levou uma medalha de ouro agora há pouco no salto, vem aí para a sequência. Mas a apresentação do solo daqui a pouquinho teremos, mas queria aproveitar pra gente falar, teremos o nosso Patrick logo menos também. Você segue, claro, na ativa, segue na ginástica e esteve agora recentemente no Troféu Brasil. Conta pra gente um pouquinho como foi. É engraçado, né? Porque hoje de manhã eu já estava no treino, então essa vida tá dupla, né? Tá engraçado. Muitas pessoas vão, você ainda treina, você ainda tá competindo? Sim, eu voltei do Troféu Brasil. Foi uma ótima experiência do início do ano. Eu fiquei em segundo na paralela, trave. Primeiro dia eu tinha ficado em terceiro, na final não foi como eu imaginava. Eu sofri queda, que nem as meninas aqui. É muito difícil. A gente tem um Pan-Americano em julho em casa, aqui no Rio de Janeiro. Convido todos vocês a assistirem. Pode ter público, graças a Deus, dessa vez. Então, assim, são momentos como esse que a gente se prepara, né? Então, a próxima competição, Pan-Americano em julho, aqui no Rio de Janeiro. A transmissão oficial tinha mostrado o solo, mas na verdade a sequência das provas vamos com as barras paralelas. Então a gente começa com 2 vezes medalhista olímpico Marcel Gunin, da Alemanha. Eu estava parada com meia volta, um elemento ali no apoio, com pirueta. Saída de duplo carpado, quase cravado, uma série muito limpa, um aparelho que ele se sente muito confortável em competir. A gente vê que é um ginasta bem experiente, ele demonstra isso nas provas. Nesse aparelho, a FIC tem pedido muito para que os ginastas não ajeitem a mão durante os elementos, né? A gente vê que ele termina um elemento, ali ele segue o elemento sem mexer a mão do barrote. Cada vez que o atleta mexe a mão do barrote, atualmente tem um desconto, né? Essa é a evolução do aparelho. A gente viu ali até que agora ele mexeu a mão, né? Isso tem um desconto ali antes dele fazer a saída, fez a saída super bem, com uma chegada boa, né? São coisas que a Federação Internacional vai criando para que o aparelho ele evolua, para que fique com uma execução a cada competição melhor. Daqui a pouco teremos o Gabriel Bortanetti, mas antes, aí vemos então o Marcel Gunin, ele de mãe alemã, né, de pai vietnamita. Estávamos falando, né, Jade acabou de falar como ele se sente muito à vontade, né, nesse aparelho especificamente. Foi medalha de prata em Londres em 2012 nas barras paralelas e também no geral, além de ter sido campeão europeu por 2 vezes, tanto em Berlim quanto em Montpellier, também nas barras paralelas, além de ele ter também uma medalha de bronze em 2016 no mesmo aparelho. Agora vamos aí com o Bortanetti, já tem uma medalha de ouro nesse segundo dia de finais da Copa do Mundo de Ginástica Artística em Varna, na Bulgária. Primeira etapa da competição, primeira de 6. Vamos até o final do ano com a Copa do Mundo.
Infelizmente ali ele não conseguiu fazer a oitava com meia de uma vez, ele teve que consertar ali durante a série. Saída de duplo carpado, entrou um pouquinho abaixo ali, teve que dar um passinho. A série realmente teve alguns problemas, né? A gente viu ali no início que ele não conseguiu fazer o elemento com meia volta direto, que a gente chama, é quando o atleta ele tem que refugar. Bem, nesse momento ele não conseguiu fazer a meia volta e ele consertou, né? A gente vê ali que ele teve vários tipos de ajustes, né, no elemento. Bem, exatamente esse momento ele não conseguiu virar, teve que voltar, né? Então ali ele vai sofrer com a execução. Manteve as pernas esticadas durante a série, fez a saída de duplo carpado também com uma boa execução, mas na chegada sofreu um passinho ali. 14,150 a nota do alemão Nguyen. Já elevando, colocando o sarrafo lá em cima, né? Já com uma nota maior de 14. Vamos então à sequência, né? Tivemos a apresentação do Gabriel Bortanetti. E agora vamos com o Salem Nagoldi, a Jordânia. Que importância, né, de preparar as barras, né? A gente vê que ele... É difícil para ela tem muitos ajustes, né, que tanto o técnico e o atleta tem que se preocupar. A distância entre um barrote e outro, que cada um é de acordo com a largura dos ombros, né, então isso é muito pessoal. Fora a arrumação de 2 barrotes, né, que você vê que o atleta ele usa mel, ele usa magnésio. Então, são muitos detalhes que você tem que se preocupar antes da prova. Por isso que geralmente você tem um outro atleta para te ajudar, mais o treinador. Ainda mais se o atleta ele precisar de um trampolim, como é no caso dele, né? O trampolim ele já está ajustado. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Tem que estar tudo ajustado para o tamanho do atleta. E agora tá tudo certinho, agora tá dentro dos conformes e o Salem vem aí para sua apresentação. Lembrando que já tivemos a disputa do salto no masculino, também a disputa da trave de equilíbrio no feminino, e agora vamos com as barras paralelas no masculino. E aí, infelizmente, ele teve o mesmo problema que o ginasta anterior, não conseguiu completar a meia volta do elemento, né? Então já acabou sofrendo a queda ali logo no início da série, porque esse elemento é um elemento um pouco complicado, assim, ele precisa estar muito bem ajustado. Também não conseguiu ali completar o elemento, teve que fazer esse esquadro à parada para continuar a série. Saída de duplo carpado, né? Chegou ali com o quadril um pouco por trás, por isso que ele precisou dar um passo. É uma série que a gente já vê mais problemas de execução, né? O ginasta ele já sofreu a queda ali no início da série. E justamente nesse momento ele também não conseguiu fazer a oitava parada ali, né? Também teve muitos ajustes de mão durante a prova, isso também vai ser despontuado na execução.
E ali a saída de duplo carpado, um passo grande para trás. 12.600, Gabriel Bortanetti, a nota dele ficou bem abaixo ali em relação ao alemão, né? Que foi o primeiro a se apresentar. Agora, uma particularidade também em relação, estávamos falando sobre a preparação das barras paralelas, né, Jade? Também a obrigatoriedade de você passar pela barra inteira, né, durante o exercício. Sim, né, o atleta ele é obrigado a usar toda a extensão da paralela, né? Por isso que os atletas se preocupam com a arrumação, né? Tanto de uma ponta até a outra. Os barrotes também, eles têm um jogo diferente, né? No meio, o barrote é mais flexível, né? Então acaba que se você precisa de fazer um elemento que exige mais impulso, você precisa ajustar ele na sua série ali no meio do barrote, né? Ali onde fica o pé, né, que a gente chama, né, é uma parte mais dura do barrote, né? Então o atleta ele tem que saber que durante toda a série dele ele tem que ajustar os elementos de acordo com esse balanço dos barrotes, né? E esse momento que você está preparando, né, a paralela para você usar, né, antes da prova, é o momento que os árbitros têm de fazer a nota do ginasta anterior. Então você tem que se preocupar com o tempo também, porque se o árbitro te chamar, você tem 30 segundos para começar a série. Se não começar, você zera a série. Ali vemos o cronômetro ali naquele monitor, inclusive. Serkan Demir, da Turquia. Infelizmente o ginasta acabou batendo ali no barrote, vai ter, né, um desconto. Infelizmente sofreu a queda. Ele tinha feito a saída de duplo mortal para frente, né, vindo da tomada braquial. É uma série que a gente vê que não tinha muitos problemas de execução, muito limpa a série, né? Em alguns momentos ali ele acabou sofrendo justamente com o pé que acabou encostando no barrote, isso tem um desconto, né? Às vezes a arbitragem não consegue ver, mas infelizmente às vezes faz barulho, né? Não tem como fingir que não aconteceu. E ali acabou sofrendo com a queda no final, né, na saída, faltou altura ali naquele duplo grupado para frente e o ginasta não conseguiu, né, se manter em pé. Ele acabou tendo a queda. Vendo aquela imagem mostrando a musculatura dele, né? Os ginastas eles têm que se preparar bastante, né, para ter, a gente diz, essa pegada, né, no barrote, tem que ser muito forte. Por isso todos os músculos, né, no antebraço tem que ser bem fortalecidos. 11.150, a nota do atleta da Jordânia. Ficando ali também abaixo do Gabriel Bortanetti, o Salim Naguj. Daqui a pouco vamos descobrir a nota do Serkan Demir. Ele que inclusive, né, da Turquia vai ter a oportunidade aí de também, se chegar até a sexta etapa, né, se for disputar a sexta etapa, se for convocado para ela, deve representar a Turquia em Mersin, entre 7 e 9 de outubro, que é a sexta e última etapa. Bom, colombiano Miraldo Jiménez, né, o próximo a se apresentar também. Mas antes da apresentação do colombiano, né, temos o aquecimento. Vimos ali que o Mário Giorgio também, né, falávamos muito dele na prova do salto. Ele vem para essa prova. Aí teremos a divulgação da nota do Serkan Demir da Turquia. 12.900. Ele vai assumindo por enquanto provisoriamente aí a segunda posição, atrás do Nigunin do alemão, do Marcel Nigunin.
Tá aí do Chipre, Mário Giorgio. Daqui a pouquinho vem ele. Tá aí, ó, do Chipre, o ginasta. E você vê, né, o momento em que eles vão ajustando. É justamente isso que você falou, né, Jade? O ajuste particular para cada um deles. E tá acostumado, sabe exatamente onde posicionar as barras. Você tem que saber realmente as suas medidas, né? Eles medem até mesmo, tem uma medida pelo braço, até apareceu em alguns momentos alguns ginastas fazendo. E você já tem que falar para os seus amigos, né? O seu treinador também tem que saber, né? Você mostra, olha, essa distância aqui, você tem que virar paralela um pouco para cá, né? Só que isso tem que ser feito muito rápido, ainda mais quando é uma competição por equipe, que são vários ginastas, um atrás do outro. A equipe, ela tem que estar acostumada até com a ordem da arrumação da paralela, né? O primeiro gosta assim, o segundo assim, o terceiro assim. Isso é treinado, né? A gente treina, até tem tempo, né? O treinador coloca o tempo e a gente tem que testar, né? Se a gente está conseguindo fazer a arrumação no tempo que os árbitros dão, né? Entre um atleta e outro. É aquele tempo que vimos que temos ali no controle do monitor. Agora sim, o Geraldo Jiménez, um atleta colombiano que já vai se preparando aí também para a sua apresentação. Segundo dia de finais, hein, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Você que está chegando aqui no Sport TV agora, está acompanhando com a gente. Em Varna, na Bulgária, essa é a primeira sede dessa Copa do Mundo, chamada também de World Challenge Cup. Só para relembrar, né, que os atletas ganham pontos com base em como eles vão se posicionando em cada aparelho e nos diferentes eventos. Então, essas notas depois, no final, cada ponto vai valer, vai contar para justamente você chegar ao final do ano, ao final das 6 etapas e toda a definição de quem serão os vencedores da Copa do Mundo. E aí tá justamente esse momento, né? Toda a equipe ali do Geraldo Jiménez ajustando, passando o magnésio na barra. Agora ele tá ali também fazendo suas medidas certinho. Ladies and gentlemen, representing Colombia, Vidal Jiménez Geraldo. Muito bem, então ele tá já autorizado a se apresentar. Começa a contar o cronômetro lá no monitor, veja só. Saída de Sukahara muito bem feita, né? A gente vê que ele sai muito satisfeito porque é um elemento difícil. Ele utiliza a ponta dos barrotes, né, para fazer a saída. É uma saída bem, como eu posso dizer assim, eclética, né? Não são muitos atletas que fazem. A gente vê que é uma série muito bem executada. Ele tem uma dinâmica muito boa durante os elementos. A gente vê que ele não faz força, né? Tá tudo bem natural. Isso quer dizer que o atleta tá em forma, né? Todos os elementos bem altos. A gente vê até que durante as piruetas ele acaba a pirueta antes do elemento terminar. E aí, a saída diferenciada de Sukahara, né? Com um tronco muito alto, muito boa execução desse elemento. Daqui a pouco será divulgada a nota do colombiano. Agora vamos com o Benedek Tongtseni. É o próximo a se apresentar. E é muito legal, né?
a gente vê esse momento de preparação também ali das mãos. E a curiosidade, né? Você já falou, Jade, mas vale a pena falar que além do magnésio também mel, né? Utilizado nas mãos. É porque geralmente quando você coloca só o magnésio no barrote, ele não fixa, né? Então a gente usa o mel como se fosse uma colinha, né? Para o magnésio ficar mais tempo ali no barrote, né? Para o barrote não ficar tão seco. Então cada atleta tem uma mistura, né? De quantidade de mel e de quantidade de magnésio que utiliza para arrumar o barrote. Vem a apresentação então do húngaro. Elemento no braquial, que é uma parte, uma exigência do código, né? Uma pirueta também. Saída de duplo mortal para frente, realmente teve uma falta ali de altura no elemento, né? Acabou tendo que dar um passo para trás ali. Uma série também bem executada, com alguns problemas, né? De continuidade nos elementos. A gente vê ali até que quando ele sobe, né? O quadril tem uma angulação e isso tem desconto, né? Mas os elementos com boa altura, os giros também muito bem executados, uma série sem grandes ajustes. A gente vê ali, né, a pirueta bem feita, né, e acaba o giro antes de passar pelo barrote. E ali a parte da saída, né, a gente vê que faltou um pouco de altura, ele chegou já com o tronco muito embaixo, por isso ele precisou dar um passo grande ali na chegada. Enquanto isso, a nota do colombiano, hein? 14,150. Ele acaba de empatar com o alemão, inclusive. Os dois com a mesma nota, 14,150. Agora, quando a gente tem esse tipo de caso, né? Quando vemos o Yordan Alexandrov já se preparando, ele, búlgaro, tá competindo em casa. Quando há esse tipo de empate, né, Jade? Aí qual que é o critério de desempate? Geralmente quando tem um empate, a gente vê pela nota de partida. O atleta que tem menos nota de partida, ele acabou naturalmente tendo uma melhor execução. Então ele fica na frente, né? Aí, se for o caso de ter a mesma nota de partida e a mesma nota de execução, aí não tem desempate. Aí toda a preparação, então, do Alexandrov. 26 anos, é um dos mais experientes que a gente já viu até agora competindo. A gente viu até o técnico ali assoprando o barrote, porque às vezes fica magnésio solto ali em cima do barrote, e aí quando você faz o elemento, cai o magnésio no olho. Isso é muito ruim, você perde a visão durante a série e não tem como parar, né? Você tem que continuar a prova sem ter a visão completa, né? Isso é muito chato, por isso às vezes que a gente também tem que assoprar o barrote. Medalha de bronze em 2019 na Copa do Mundo, disputando justamente na Hungria. Teve também na Turquia mais uma medalha de bronze nas barras paralelas. Vem aí muito forte o Yordan Alexandrov. Búlgaro, mas tem dupla nacionalidade também dos Estados Unidos. A gente viu um elemento com a tomada braquial, né?
É um elemento que é exigido pelo código, uma exigência. Saída de duplo grupado para frente, vindo do braquial. Falta um pouquinho de altura, né? Por isso que ele precisou também dar o passo para trás na chegada. Mas uma série com nível bem alto, né? A gente viu que tem uma série com muitas piruetas, né? Com tomadas de braquial. E uma série muito bem executada, né? A gente vê que o ginasta, ele não tem acumulação na parada de mão, está sempre dentro da posição correta que o elemento pede. Né? Em alguns momentos ele precisou fazer alguns ajustes com a mão durante a série. O elemento acabava um pouco torto, ele precisava puxar, né, ali para o eixo da parada de mãos para consertar, mas nada assim muito visível, talvez ali pelo árbitro que veja, né? Tem a imagem lateral, a gente acaba tendo a imagem de frente do atleta fazendo, então a gente acaba vendo alguns erros que os árbitros não veem. $13,350, nota do húngaro Benedek Tomkasny. 13,350, então, a nota dele. Fica ainda abaixo do alemão e do colombiano. Os dois estão ali empatados. O Guinaldo Jiménez, nesse momento, vai ficando no primeiro lugar, justamente sob aqueles critérios de desempate que falávamos. Mário Geórgio é o último a se apresentar aí, então, do Chipre. Vem com muito favoritismo para essa prova também, viu? Olha, toda vez que ele for se apresentar, vai ser isso. Vai parecer redundante, vai parecer, sim, repetitivo, mas é porque é um dos grandes nomes da atualidade. Ele vem, então, para tentar conquistar mais uma medalha na sua conta nessa etapa de Varna, na Bulgária. Aí você vê toda a preparação dele, fez o aquecimento anteriormente. Aí colocando o mel também nas mãos. Toda a preparação do Mário Geórgio. Para você que chegou agora, 24 anos, do Chipre. Atleta que foi justamente nas barras paralelas medalha de prata em 2019 nos Jogos Europeus. Também foi medalha de bronze no Europeu de 2019, e isso no geral. Tem medalha de ouro também nas barras paralelas, disputando os Jogos dos Pequenos Estados da Europa. E vem aí, então, é o último a se apresentar nas barras paralelas na disputa, então, dessa final, desse segundo dia de final. Duplo carpado de saída cravado. Uma série muito bem executada, muito leve, né? A gente olha assim a série e parece que tudo que ele faz é muito fácil, justamente pela excelência nos elementos, né? Sem ajuste praticamente das mãos entre um elemento e outro. A gente vê ali a posição da parada de mãos muito bem feita. Todas as piruetas também muito bem executadas, né? As transferências sem ajustes. E aí a saída de duplo carpado, cravada,
com altura, também uma boa chegada, uma série com uma execução excelente. Jordan Alexandrov com 13.900. Vamos ter a nota do cipriota do Mário Giorgio e realmente, né? Ele fez parecer ser muito fácil. Foi excelente, excelente mesmo a apresentação do ginasta do Chipre. Tá aí recebendo o cumprimento do Jordan Alexandrov. Daqui a pouquinho a divulgação da nota, então, do último ginasta a se apresentar. Já temos, inclusive, reações ali em relação à nota dele, hein? Será que vai empilhar mais um ouro? Vai botar mais um na conta? Toda a ansiedade, né, pra nota. Temos o Giraldo Jiménez em primeiro lugar, Marcian Gunin em segundo, né? O Giraldo Jiménez em primeiro, o Nguyen em segundo. Vamos ver em que posição fica o Mário Giorgio. É 14.850. Olha a nota de execução, Jade. 9,50. A gente vê pela execução como que foi limpa a série, né? Ele teve, acho que foi o único ginasta com execução acima de 9, né? Se eu não me engano. Isso é muito bom, você ter menos de 1 ponto de execução é quase, assim, impossível no código atual. Os árbitros, eles têm, assim, um olho muito bem treinado nessa questão da execução. Não passa nada por eles, né? Então você vê um ginasta que está com uma execução de menos de 1 ponto, é um nível de excelência muito, muito alto. E vai conquistando mais uma medalha de ouro, então, na sua conta aí o Mário Giorgio. Vai desbancando o Marcian Gunin, que vinha também muito favorito para essa prova. Ele que acabou ficando de fora, né, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, apesar de ser 3 vezes um atleta olímpico, sofreu uma lesão no joelho. E agora o Mário Giorgio, como conhecidamente também o Super Marius, chegou aí a mais uma medalha, então, na disputa das finais da Copa do Mundo na etapa de Varna. Daqui a pouquinho teremos o pódio, toda a premiação e ainda temos mais provas ainda pela frente. Não acabou não, viu? Ainda tem mais disputas, bem, mais uma bateria do feminino. Agora eu queria ouvir um balanço seu, Jade, sobre essa disputa das barras paralelas. Foi excelente, foi bem apertado. A gente vê o nível de excelência do aparelho, né? A gente vê atletas com uma nota de partida maior, com uma melhor execução. É claro que a gente teve algumas quedas, né? Mas isso é normal no início de ciclo, né? A gente entende que esse ciclo seja menor, então os atletas, eles têm que se adaptar mais rápido e essas competições acabam servindo para isso, para a gente avaliar como o mundo está, né, em relação a esse novo código da FIG. E aí então as notas finais, veja só, 14.850, 14.150, empatados ali o Giraldo Jiménez e o Marcian Gunin, mas desempatados em questão de critério de execução e de nota de início. Muito bem, vamos ter a premiação.